Hoje à noite já sabe que está convidado para dar um salto no vazio, basicamente, porque o meu convidado, eu gosto da frase que ele tem de posicionamento. Para o Mário Pardo, o céu não é o limite, é o ponto de partida. E é esse o seu espírito. Olá Mário, boa noite. Olá Carlos, boa noite. Obrigado por estás aqui. É um prazer. O primeiro base jumper português, isto não é para todos, é preciso ter alguma coragem para isto. Aliás, o que me leva já à minha primeira pergunta, que é, eu alguns em 2000 ou 2001, nós tivemos aqui um dia em que tivemos alguma dificuldade nas emissões da Renascença. E eu agora, quando estava a fazer o trabalho de investigação para este programa, descobri que tu completaste o ciclo do base ao saltar da antena da Renascença em Mujo. Portanto, o nosso emissor, que tem 265 metros de altura, é verdade, o emissor mais alto da Europa. Fantástica antena. E se calhar isto está explicado, foi por causa disso. É natural que sim, tiveram que desligar a antena para poder viabilizar o salto. Como é que foi? Chegaste lá, sossegadinho? Não, foi uma coisa organizada. Foi. Não foi daquelas feitas à revelia. Foi organizada porque, inclusive, carecia realmente que a antena fosse desligada, porque a radiação que aqui limite seria, pronto, eventualmente até mesmo fatal, caso não fosse assim. Sim, aquilo não era uma coisa muito simpática, estar ali, saías lá um ovo estrelado, uma coisa qualquer. Saía de lá eletrocutado. Foi o teu primeiro, para completar este ciclo de base, explica lá isto, o que é completar o ciclo? Certo. Portanto, o base jump são saltos a partir de objetos estáticos. O base, portanto, base não é uma palavra, é um acrónimo das palavras building, portanto o B para building em inglês, o A de antena, precisamente, o S de span, que quer dizer vão de ponte, e o E de earth, portanto montanhas, terra, montanhas, precipícios. Ok, mas de qualquer forma coincide com a base, que sempre saltas numa base, não é? É, curiosamente coincide com isso, mas a origem desta palavra, entre aspas, é precisamente o acrónimo das 4 palavras que eu referi. E o ciclo do base completa-se, portanto a pessoa só é considerada um verdadeiro base jump na sua totalidade quando salta pelo menos uma vez de cada um dos diferentes tipos de objetos. Isto é como escalar os 12 mais de 8 mil do mundo. Ok, tens que fazer o circuito todo. Mas isto não implica que aquilo seja parado. Podes saltar por cima de um caminhão e conta como base jump ou não? Sim, conta como base jump, que é a partir de quer dizer, pronto, realmente neste caso não é um objeto fixo e é em andamento, mas digamos que a ponte está fixa, vamos lá. Mas essa parte ainda conta? Ainda conta. Para a nota, portanto, não é daquelas que desqualificado, que afinal aquilo estava a dar um bocadinho e não pode ser nada. Depois há algumas variantes. Então, quer dizer, fechaste então este ciclo, este foi o último. Antes disso tinhas saltado o quê? Coisa que tinham sido os outros 3? Eu saltei, o primeiro do qual saltei foi uma montanha, foi no Monte Brento, nos Alpes italianos. Depois foi baixinho. E depois saltei de uma ponte, depois saltei de um prédio e por último faltava uma antena que foi a da Renascença. Foi a primeira antena da qual eu saltei. E o prédio era curiosamente onde? Ainda te lembras, não? O prédio era onde? O prédio foram as Torres Gêmeas de Lisboa. as outras não davam. Já não davam, já as tinham quinado. Por acaso, é um desporto difícil. Em Portugal é um desporto difícil. Nós, em termos de edifícios altos, não somos propriamente conhecidos por ter edifícios muito altos. Não é? Nem edifícios, nem nada. Estruturas, de maneira geral. De facto, a malta aqui vai saltando, mas é tudo coisas baixas. Que dificulta ainda mais difícil. Exatamente. Porque se tiveres mais altura tens mais tempo, não é? Tens mais tempo e mais espaço para conforto, para qualquer eventualidade que possa acontecer, tens mais tempo para poder reagir e recuperar. E o teu espírito é o mesmo dos alpinistas também, não é? Então saltas porquê? Porque está lá, não é? É mais ou menos isso, exatamente. Gosto, que queres que eu te diga? Gosto de facto daquilo. Está ali mesmo à espera, mas tu vais assim a caminho de casa e olhas e pensas, se calhar dali dava. Eu normalmente quando ando por aí e vejo um sítio assim um bocadinho mais alto, fico logo a fazer contas. Deixa lá ver se está. Exatamente. Já vai explicar quantas é que tens de fazer. Muito bem. O Mário Pardo é o meu convidado hoje à noite, o primeiro base jumpers português. Vamos dar grandes saltos para paraquedas hoje. O melhor é vir connosco. Hoje à noite está cá o Mário Pardo, o primeiro base jumpers português. Mário, tu começaste a olhar, foi só tu, quer dizer, para o céu desde pequenino olhámos todos. Nem toda a gente lembrou, foi. Ok, como vou olhar para o céu. Não sou o único a olhar o céu. Exatamente.
Mas tinhas esta paixão, achavas que tinhas já um espírito aventureiro em pequeninos, era assim uma coisa de subir às árvores e de subir a tudo, ou não? Ou de Às saltar? árvores, não. Eu cresci na cidade, portanto não. mas sim, quando ia para um ambiente rural gostava, mas pá, eu morava num prédio antigo, daqueles que tinham aquelas Tu és escadas. alfacinha de gema, nasceste cá. Só alfacinha de gema. Mas morava naqueles prédios antigos com aquelas escadas metálicas de salvação nas traseiras do prédio. E eu tinha a mania de andar lá por cima dos muros e amaranhava aquelas escadas. As escadas eram sustentadas por 2 pilares e eu amaranhava desde lá de baixo até lá acima, pela parte de fora do pilar. Punha as vizinhas todas em alvorol, aos gritos, a dizer: "Oh Marinho, sai daí!" E eu também, não dizia nada. E eu dava-me gozo aquilo. Quando chegavas a casa depois não chegava nada aos ouvidos dela. Não sei, que não tenho memória disso, pá, não, quer dizer, eu tentava fazer aquilo assim à secapa, não é? Mas sim, mas aquilo depois da vizinhança na altura era diferente. Pois era. Sempre ia para qualquer coisa aos ouvidos dela, não sei. Não sei, não tenho memória de ter tido repercussões disso, digamos assim. Tu só te dá mesmo depois para seguir esta vida só depois de teres ido parar aos paraquedistas, não? Pá, isto foi uma coisa que aconteceu naturalmente, na verdade, não foi uma coisa tipo planeada, olha, vou ser paraquedista e base jumper e ter uma escola de paraquedismo e por aí fora. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, fruto de uma vontade que é uma coisa que estava latente, claro. Que é minha. Eu sempre me identifiquei muito com o elemento ar. Sempre gostei muito do vento e do ar e do espaço, e passava horas a olhar para o céu. Portanto, era qualquer coisa que estava em mim. E quando surgiu o serviço militar, que na altura era obrigatório, optei de facto pelos paraquedistas e depois, depois ficou o bichinho. Optaste ou convidaram-te? Não, optei, foi por opção. É um tipo de, ou era, e penso que ainda seja, um tipo de tropa que só vais se fores voluntário. Voluntário na opção, não é? Porque o serviço militar era obrigatório. Sim, mas às vezes na inspeção, pronto, sempre és aliciado. Sim, eles sugeriam, mas não, foi mesmo por iniciativa própria. Foi qualquer coisa que eu queria mesmo. Foste fazer recrutar onde? Fui fazer recrutar tanques. Na altura era a base escola de tropas paraquedistas e ainda é. E estiveste lá? E tive lá era na altura? Tive lá 2 anos a marcar passe. Não vou dizer que foi o melhor tempo da minha vida, embora aprendesse bastante e tenho bons amigos daí dessa altura. Respeito imenso os militares, tenho amigos militares. Sinceramente não é o esquema com o qual eu me identifico mais, mas gosto e gostei de lá. Mas nessa altura estás a falar disso e é engraçado porque ainda assim o tempo era maior e de facto criavam-se amizades mais duradouras, porque se passava muito tempo junto, não quer dizer que 2 anos depois já é bastante tempo. Sim. E o primeiro salto lá, como é que foi? Lembras-te ainda? Já tinhas saltado antes? Não, hoje em dia é fácil saltar. Tu queres saltar e vais à net e procuras uma escola, quer seja a nossa, que é queda livre ou outra, porque há outras, mas consegues com relativa facilidade. Na altura não era assim, na altura praticamente só os militares é que saltavam. Portanto, não tinha saltado antes de ir para lá. Então como é que foi? Foi posso dizer a mesma palavra, foi um cagaço do caneco. Aquilo mete medo, de facto, tipo, a porta do avião abrir-se e tu ires ali à porta e atirar-te ali abaixo, não é propriamente uma coisa natural, vai contra aquilo que são os nossos instintos, portanto há ali uma ansiedade e um medo latentes e presentes. E eu não fui exceção, não é? Claro. E pronto, estava bastante assustado, mas quando saltei depois percebi porque é que eu estava a fazer. De facto é uma sensação absolutamente incrível. E não só a experiência em si é incrível, como a sensação de te confrontares com uma quantidade considerável de medo e de o conseguires ultrapassar é fortalecedora da tua personalidade, inclusivamente. Portanto, é uma experiência muito interessante de se fazer. E tu ali tinhas sido preparado devagarinho, começaste a saltar de plataformas, era o base jump, lá está, já tinhas ali um bocadinho de base jump também, não era? É verdade. Eu tenho a ideia de ver uma espécie de umas plataformas em que é suspenso por cabos ou uma coisa qualquer no género. Sim, é umas torres, há 2 torres, uma chama-se americana, outra é francesa, deve ter sido os tipos que inventaram aquilo.
e que são precisamente plataformas elevadas de onde a malta se atira para treinar aquilo que depois vai viver na realidade quando salta do avião. Mas aquilo só dá uma pequena amostra do que é, não é? Sim. Porque ainda assim ali tens a segurança de teres os cabos esticados. Exatamente. Só houver aqui um azar qualquer no cabo. Não é? Mas mesmo assim mete um bocadinho de impressão. Não, pois, não, de certeza. Não, isto eu com a minha grande experiência de salto. Mas ainda tens essa falsa segurança, mais ou menos, não é? Sim. Depois ensinam-te o quê? Ensinam-te a ter que dobrar o paraquedas? Não, essa parte não. Na tropa não. Civilmente sim, a malta depois passa para isso. Mas tu quando és o teu primeiro salto não foste tu que paraste o teu paraquedas? Não. Aquilo há uma equipa de dobragem, são pessoas que só fazem isso, portanto são especialistas em dobragem de paraquedas e pronto, e os paraquedas são todos dobrados por essa rapaziada. E tu ias a rezar para que ninguém tivesse tido um mau dia, que se tivesse tido uma namorada, que tivesse um bocado mais distraído, uma coisa qualquer. É para isso que temos um reserva, não é? Temos sempre um paraquedas de reserva. O paraquedismo é consideravelmente seguro, a sério. A sério. É. Sobretudo nos dias que correm, que existem dispositivos de segurança e portanto, a tecnologia... Há azares em todo lado, não é? Quer dizer, também pode ser o carro e pode ser um problema com o carro. E é o carro seguríssimo, pode ser o topo de gama da segurança e de repente lá um caso em que acontece e corre menos bem. É verdade. Mário Pardo é o meu convidado hoje, o primeiro base jumper português e temos muito para conversar. Hoje à noite temos um programa virado para a aventura. Este é que é o Mário Pardo, o primeiro base jumper português. Farta-se saltar e de pôr os outros a saltar também, porque isto não é só ele. com a queda livre também põe muita gente a saltar. Nos teus primeiros tempos, pronto, era um bocadinho por conta e risco até resolves formar a tua empresa e agora levas os outros, mas por norma levas os outros agarrados a ti sempre no primeiro salto ou não? Há quem faça salto sem Sim, há quem faça o curso e aí fica a saltar autonomamente, embora numa fase inicial do curso, portanto, inicialmente a pessoa salta com 2 instrutores agarrados a si, um de cada lado, que servem ali de amparo, digamos assim, embora vá completamente autónomo, portanto tem o seu próprio paraquedas, está pronta para poder saltar sozinho. Mas pronto, saltam 2 instrutores com o aluno ou a aluna, e posteriormente passa a um e por fim passam a saltar a solo. Mas pronto, portanto, há essas duas opções, ou se faz o curso e se salta autonomamente, ou se faz o chamado salto tandem, que como primeira experiência eu diria que é a opção recomendável, em que o passageiro salta como passageiro de um instrutor com uma coisa. Tens exatamente a mesma sensação, é só por dizer que vai alguém aos comandos que já percebe mais qualquer coisa daquilo. Exatamente, é a mesma coisa que há dias a conduzir o teu carro, vais sentado no lugar ao lado, portanto vais na mesma no carro, vais aí ao lado, não tens a preocupação da condução, vais só desfrutar. E o outro levas 2 instrutores, porquê? Por causa de uma questão de estabilização, para ajudar? Para garantir a estabilidade do aluno, sim. Porque aquilo repia-se muito facilmente sem quando não tens claro. O domínio do teu corpo em queda livre, depois tudo se torna fácil, isto é como tudo, não é? Tu hoje em dia fazes um programa de rádio de uma forma estás a pensar fácil, exatamente estás a pensar, no início se calhar estavas um bocadinho atrapalhado com os botões e com os volumes e por aí fora, para além do nervosismo implícito à novidade de qualquer coisa que se faz pela primeira vez, não é? Portanto, sim, vão 2 instrutores para de alguma forma garantir que existe estabilidade e que tudo corre como deve ser. E aquele lá em cima é fresquinho ou não? Depende dos dias. Há dias. Não, no verão é sempre mais fresco cá em baixo, obviamente, claro. A temperatura desce com a altitude. Mas há dias em que até está-se melhor lá em cima cá em baixo. Sinto coisa daqueles dias de verão. Isto agora para refrescar é mesmo um saltinho, é aquilo que calha mesmo bem. Tu tens esta escola, porque se tu fores por tua conta é risco só, é um desporto que ainda é caro, que exige equipamento, fato, óculos, capacete, paraquedas. Não são equipamentos baratos e portanto há uma série de coisas envolvidas, para além do próprio avião, um avião portanto, tem uma operação ainda dispendiosa, e depois os paraquedas e enfim, tudo o que está à volta da atividade tem um custo ainda considerável. Mas digamos que é relativamente acessível, portanto, com E os aviões como é que fazes? Tens quase sempre o mesmo pessoal que vai contigo, não? Ou varia? Como assim, em termos de avião? Sim. Nós na nossa escola temos aviões próprios, portanto... Tens a mesma equipa estabilizada ali também, não é? Temos uma equipa, isso é importante, não? Sim.
É sempre sim, saberes com quem é que contas e já são muitos anos. Embora sejam várias pessoas, mas pronto, sim, são normalmente sempre os mesmos. E quando dás o salto, por norma nunca vai só um aluno ou 2 alunos, tentas aproveitar para ir mais, gente. Sim, o nosso avião tem uma lotação de 17 pessoas, portanto dá para ir ainda uma quantidade considerável de rapaziada por ali afora. Uns vão fazer saltos disto, outros daquilo, outros fazem tândems, outros fazem cursos, depende. É um pouco, portanto, aquilo isto que vai... depois para o cliente também é muito caro, não é? Quer dizer, a não ser que me calhe o euro milhões e que eu freto o avião e o professor e tudo. Exato. Senão depois o custo teria que ser bem mais alto, não é? Sim, quanto mais gente houver, mais diluídos os custos ficam e acaba por ser tornar a atividade um pouco menos dispendiosa. Acaba por ser um bocadinho por aí. Tu, quando começaste isto, não te imaginavas exatamente aqui onde estás hoje, não é? Epá, não, Carlos, foi como eu te estava a dizer há bocado, isto não foi uma coisa planeada, foi uma coisa que foi acontecendo e que foi crescendo e evoluindo, mesmo a própria escola de paraquedismo, a Queda Livre, não foi uma coisa que eu dissesse, olha, aquele vai ser o meu futuro, vou ter uma escola de paraquedismo e por aí fora. Não, foi uma coisa que nasceu fruto da minha paixão pela atividade, pela vontade de partilhar uma experiência que eu considero fantástica e foi assim. E, portanto, sim, mas eu não disse há bocadinho, tu foste o melhor instrumento da tua recruta. Sim, foi. É verdade. Não vamos estar aqui com falsas modéstias. É verdade. Depois com a história da Queda Livre, também foste logo, não sei se foi logo no teu primeiro ano, mas foste campeão nacional 3 vezes. Sim, já quando a Queda Livre surgiu, foi na altura fui campeão nacional, já não sei se foi antes, foi depois disso, ou se foi durante. Eu fui campeão nacional 3 vezes na disciplina de voo de formação A4, juntamente com o resto da minha equipa, e representámos Portugal em algumas competições internacionais, e pronto, sim, foi. Vamos lá, para quem não percebe nada disto, como eu, tens várias modalidades, tens várias escolhas, tens o base jump, saltas de uma estrutura, depois saltando de um avião, podes fazer por equipas, a solo. Sim. Há vários saltos diferentes. Há várias disciplinas dentro digamos que no atletismo tens várias disciplinas também. Salto em comprimento, os 5.000 metros, os 100 metros, os barreiras, o isto e aquilo. No paraquedismo é um pouco a mesma coisa. Portanto, a modalidade continua a ser paraquedismo, mas depois tens várias disciplinas dentro do paraquedismo. Tens o voo de formação, a 4, a 8, a 16, inclusivamente. Esse tens que fazer figuras e tens figuras obrigatórias ou não? Aquilo é como a patinagem artística também, não é? Tem figuras obrigatórias, tem um esquema, uma sequência de figuras que é sorteado e que depois a equipa tem que realizar essa sequência tantas vezes quantas conseguir fazer, não é? Com determinadas regras e normas. Como tudo, não é? Como qualquer... Não, isso eu já vi a treinarem para esse tipo de coisas, se não estou enganado, com uma espécie de carrinhos com rolamentos. Sim, é isso mesmo. A malta treina cá em baixo e que depois vai executar lá em cima. E pronto, e para além dessa tens outras disciplinas, tens free fly, tens freestyle, tens agora há uma disciplina muito na berra, que é uma disciplina de performance, de calotes. As calotes são as asas, portanto, de alta performance, e que é eles chamam-lhe o swoop, em que a malta vem com asas muito rápidas e aproxima-se do chão de uma forma impressionante, diria. Mas daqueles fatos que não, isso é outra coisa. Também tens o wingsuit, tens o sky surf, que houve uma altura que teve bastante na moda, hoje em dia não sei porquê, mas tem muito poucos praticantes. Mas pronto, tens várias disciplinas dentro do paraquedismo. Até no mar, não é? Tem aquela... que eu já vi também o pessoal ser puxado e tens o paraquedas atrás para te levar. Isso é ao contrário, é o paraquedismo, mas é ao contrário. Bem, depois tens de descer também, não ficas lá em cima eternamente. Acabas de subir um bocadinho, depois tens de voltar cá abaixo. O Mário Parço, o primeiro base jumper português, o meu convidado, hoje à noite. Hoje à noite está aqui o Mário Parço, o primeiro base jumper português, e temos vindo a falar muito de saltos, claro, mas eu quero saber mais coisas do Mário, para além dos saltos, que esta vida não é só saltar, há mais coisas para fazer. É verdade. Qual é que é para ti o melhor sítio para passar umas férias? É uma pergunta difícil. Já entraste no espírito. Pronto, não sei, caras, mas eu para mim, não sei. Eu praia ao campo. Diz? Praia ao campo. Eu gosto de praia, eu gosto muito de praia. Eu gosto muito de água, faço mergulho também, gosto...
Por outro lado, também gosto imenso da montanha, mas para passar férias, no sentido de ficar água ali, quentinha e estás ali a dar uns mergulhos e deitas na areia. acho que é mais por aí. Mas como eu te disse, também gosto muito por exemplo, as montanhas, eu gosto imenso. Os saltos que faço nas montanhas, uma das coisas que me dá imenso prazer é precisamente o estar na natureza e na montanha. Portanto, mas se calhar se levassem assim 15 dias para a montanha para ficar a passar férias, depois se calhar ao fim da primeira semana já chegava. Sem ser para saltar, não é? Se calhar ao fim da primeira semana já chegava. Bom. Qual é que foi o melhor espetáculo que já viste na vida? Um quarto assim de boas recordações. Com um espetáculo, um concerto? sim. Eu gostei, há um espetáculo que eu me lembro do Phil Collins em Alvalade já há muitos anos. Já aos aninhos. Que eu recordo com imensa grado, mas é difícil estar-te a dizer que foi talvez o melhor espetáculo. Mas... Não, assim, para jeito de resposta fica já esse. Pronto. Eras fã dos Genesis também ou só do Phil Collins? Sim, gostava muito de Genesis, mas Phil Collins para mim era o motor dos Genesis, na minha opinião. Já depois do Peter Gabriel ter saído. Exatamente. O Peter Gabriel era outro. Exato, era outra onda. Era um estilo um bocadinho diferente. Sim. Tu gostas de outros desportos? Claro, eu gosto de desporto. Gostas de uma maneira geral? Sim, qual é o teu desporto preferido? Fora este, claro. Para além do que diz-me do fora base este, jumping. evidentemente. Não sei, olha, eu gosto muito de nadar. Mas não sei, é difícil dizer, Carlos, porque eu gosto de desporto de uma forma geral, Sim. percebes? Gosto de ter alguma atividade física, gosto de mexer. Acho que é uma pena ficares a ver, não é nada que prenda a atenção, não ficas a ver nada. Eu não sou um espectador. Não sou um espectador por natureza. Não quer dizer que se não haja um bom jogo de futebol ou do que quer que seja que eu não possa ver. Mas tem que ser realmente muito bom para me prender. Se não tens mais que fazer. Se não quer é mesmo ir fazer, percebes? Jogar eu. Não sou propriamente um espectador, sou mais um praticante. Tens animais? Tenho gatos. Tenho gatos e gosto imenso deles. Quantos é que tens? Tenho 2, estou a pensar em adquirir um terceiro. Não sei, ainda está em negociação essa parte. 2 já dão trabalho que havia, se bem que eles são independentes, não é? São muito porreiros, eu gosto deles porque precisamente são isso, não dão muita chatice, são autónomos, tipo, pões a comida, lava-lhes a casa de banho e tal, e eles estão ali. Tratam daquilo. Não, os gatos têm uma coisa extraordinária, enquanto o cão temos que passar não sei quanto tempo ali a explicar-lhe onde é que ele tem que ir. O gato ao fim de 2 dias... Não, ao fim de 2, para não dizer ao fim do primeiro dia. Porque há gatos que aprendem aquilo muito rapidamente. E são aciadinhos, não é? É verdade. Muito limpinhos e por aí fora. Prato favorito? Prato favorito? Eu gosto de comida vegetariana. Portanto, e ultimamente estou a explorar aquilo que se chama raw food, que é comida crua. Sim. E gosto muito desse tipo de cozinha. Portanto, convence-me lá. Convence-te? Sim. Tens que experimentar. A malta pensa mas é bem temperado, é bem... É temperada, sim. Tem que ser bem temperada, porque se a comida está crua, de uma maneira geral, não é? Portanto, se os vegetais, não. Sim. Se não foram cozidos, nem assados, nem o que é que seja, não é? Mas sabes que, quer dizer, a comida não tem que ser forçosamente crua. Isto é uma vertente. É uma vertente, mas... que é muito saudável. Mas sabes que quando tu te desabituas de algumas... de alguns, quase que me atrevo a dizer, venenos que a malta ingere normalmente, desde o açúcar e por aí fora, o teu paladar fica muito mais refinado e tu começas a tirar prazer e a perceber-te da subtileza de paladares que existe nos diversos alimentos. Portanto, acabas por desfrutar muito mais. A malta muitas vezes pensa que comida vegetariana é tipo tomate com alface. E não é. A cozinha vegetariana é uma cozinha riquíssima e tem paladares imensos. Mas o segredo está em limpar primeiro. Fazeres uma limpeza primeiro, mandares os venenos fora. Sim, isso ajuda bastante, ajuda bastante. Embora hajam pratos vegetarianos que são muito bem recebidos pela malta que come carne e peixe e o que for por aí fora, não é? Mas quando te limpas, ficas mais disponível para saborear. Tem aqui uma pergunta que é mesmo para ti. Quando é que sentiste MacGyver? Quando é que eu me senti MacGyver? Deves ter sentido várias vezes. O que é que já tiveste que remendar assim de repente à pressa, senão isto corre mal? Eu normalmente, sabes que isso é uma pergunta um bocado... Pode ser o pneu do carro.
Sim, isso aí tudo bem, isso aí sim, mas sabes que no paraquedismo e ainda mais no base jumping não é uma atividade que tu devas fazer. Mas eu não estou, mas é isso porque é isso que eu te estava a dizer, não tem que ser, não tem que ser Ok, na tua ok. atividade. Ok. Pode ser de repente tiveste de consertar a casinha, senão não levavas o gato e resolveste aquilo com o Tupperware qualquer, não sei. Eu sou um bocado engenhocas e Sim. gosto, sim, gosto. Aliás, eu até às vezes na brincadeira. Dá-me lá um exemplo só. Pá, não sei, hoje em dia até digo que hoje em dia já não existem mecânicos, sabes? Existem substituidores de peças, há poucos mecânicos, aquilo qualquer coisinha substitui. Mas pá, eu sou um tipo que, e não é só com as minhas coisas, eu vejo qualquer coisa e eu tento arranjar, tento melhorar. No outro dia estava no cinema e havia um parafuso da cadeira que estava desapertado e eu dei comigo a apertar o parafuso. Não tenho nada a ver com a cadeira do cinema nem nada, mas por natureza gosto de melhorar e de cuidar das coisas. Fizeste uma boa ação e ninguém sabe. Foi aqui em Lisboa, aqui na zona. Foi. Pronto. Há um cinema que está. Tem uma cadeira em muito melhor estado por causa do Mário Pardo e não sabe. É o meu convidado hoje à noite, há mais conversa daqui a pouco. Quando fala em paraquedismo em Portugal, imediatamente ao nome vem à cabeça, é o Mário Pardo, o nosso primeiro base jumper. Para ele, o céu não é o limite, é o ponto de partida. Onde é que te inspiraste para esta frase? Foi com um amigo meu e a coisa surgiu porque havia uma frase, e penso que ainda há, no paraquedismo, em que os tipos dizem the sky is not the limit, the ground is. Que é como que, portanto, o céu não é o limite, o chão é o chão. E eu pronto, com esse meu amigo, acabou por me... surgiu-nos essa É ideia. ele que está a ligar agora. Mário, estás a contar a história. Surgiu-nos essa ideia, o céu não é o limite, não, é o ponto de partida mesmo. Portanto, e também porque essa frase tem um sentido múltiplo, digamos assim, porque sabes que eu acredito que nós nos permitimos inconscientemente, porque se fosse consciente não o permitiríamos, não é? Mas que inconscientemente acabamos por nos limitar imenso por preconceitos, por ideias preconceitas, por crenças que temos ou que nos foram impingidas ou porque nós próprios as assumimos acerca de nós próprios, acerca das coisas, mas eu acho que nós somos capazes de ir muito mais além do que aquilo que supomos e de que acreditamos. E o céu não é o limite, é o ponto de partida, é um pouco isso mesmo, é o ponto de partida para dares um salto maior e conseguires ir mais além na tua vida, seja lá o que for que possas estar a fazer. E pronto, veio um pouco daí essa frase. E às vezes precisamos de uma ajuda. Quem é que é o Tracy Lee Walker? O Tracy Lee Walker foi o meu instrutor de base, que é um americano. Ele é americano? É um americano. Está há muitos anos na Europa, não é? Ele está radicado na Alemanha, casou com uma alemã e vive há muitos e muitos anos na Alemanha. Como é que tu o conheceste? Como é que foi? Eu conheci-o porque eu entrei em contacto na altura quando decidi ir fazer base jumping, foi porque vi um outro atleta patrocinado também pela Red Bull fazer um salto de base e decidi que eu quero fazer isto. E então entrei em contacto com ele e foi ele que me pôs posteriormente em contacto com o Tracy Lee Walker, que foi quem veio a ser o meu instrutor de base. São bons amigos hoje? Mantens o contacto? Mantenho o contacto, não é muito assim. Claro, não estás sempre ali. Claro, mas sim, mantemos-nos em contacto, volta ou não volta falamos. E foi importante para estar as bases todas? Claro que sim, claro que sim. O base jump não é uma atividade, não é que qualquer pessoa não o possa fazer, mas... O que é diferente? O que é que importa? Importa, depende um bocado de como é que tu és como pessoa. Há pessoas que, em termos de reflexos, em termos da forma como reagem ao imprevisto e às situações, não têm talvez as condições, portanto, as características mais propícias a poder fazer base jumping com a segurança que será desejada. O deslize é morte artista e não é em sentido é mesmo em sentido literal, não é metaforicamente. É verdade. Portanto, há ali uma muito pouca margem de manobra para falhar. De forma que, convém saberes bem o que estás a fazer, convém teres uma boa preparação prévia e convém fazê-lo com critério, com rigor. Mas os cuidados iniciais, o que é? Nós estamos a saltar num sítio fixo, temos que dar um salto grande para a frente para fugir logo da estrutura, para não ser... Sim, isso sim, obviamente que sim, mas não é o mais importante, porque por muito que consigas saltar para a frente, nunca será assim tanto quanto isso. Portanto, tens que fazer uma boa avaliação
do local onde vais saltar e perceberes de facto aquilo tem as condições mínimas de segurança necessárias para poderes fazer aquilo e saís lá inteiro numa peça. E também se tu próprio estás preparado, se tens o paraquedas está bem dobrado, se a configuração da dobragem foi feita adequadamente para aquele tipo de salto, porque depois dependendo da altura e do tempo de retardo, portanto o tempo que vais fazer de queda livre, o tipo de dobragem varia, há uma série de pormenores e detalhes que são diferentes para umas e outras situações. Portanto, há ali uma série de nuances que convém realmente saberes o que estás a fazer. Porque ali é tudo muito rápido, não é? É mesmo muito rápido. Então quanto tempo é que, nas estruturas normais aqui, que temos por aqui, quer dizer, tens quantos segundos? De queda livre? Sim, olha, por exemplo, este último salto que eu fiz ali no padrão dos descobrimentos, tens mesmo muito pouco tempo. Aquilo sai, portanto, salto, tiras os pés lá de cima, passado 2 segundos estás pendurado já no paraquedas e depois tens aí uma meia dúzia de segundos até pôr os pés no chão. Portanto, é tudo muito rápido. Tem que ser muito rápido mesmo. Porque o paraquedas, para funcionar, tens de ter o quê? Que espaço é que ainda tens que ter até ao chão? É como te digo, Carlos, depende da configuração que tu faças da dobragem e que depois resulta numa... Sim, mas lá a configuração que resiste a 10 metros, não é? Não, claro. Isso sem nada, mas para a água. Não, eu o mínimo que saltei foram 50 metros, mas é possível saltar de menos do que isso. Não muito menos, mas é possível saltar de algo menos do que isso. Depois também, quanto menos, mais arriscado e depois às tantas a questão que se põe é para quê? Para quê? Percebes? Sim. Portanto, quando é um salto que vale a pena, por exemplo, eu normalmente procuro saltar de sítios mais altos, mas aquele salto ali do padrão dos descobrimentos, pelo simbolismo associado àquilo, e pelo facto de ser o monumento que é... O nosso barco. Exatamente, um dos grandes barcos. Exatamente. Pá, E altos. Tem uma força simbólica muito grande. Aquilo foi dali que partiram as caravelas pós descobrimentos e que fizeram de nós um povo que ainda hoje é falado por isso. Sabes que é um bocado na linha daquilo que estávamos a falar há bocado de nós acreditarmos, nós sermos capazes de fazer muito mais do que aquilo que acreditamos. Eu acho que nós como povo somos um povo fantástico, pá, e que já demos provas disso, e a prova é precisamente aquele monumento que está ali que nos recorda dos feitos que fizemos como povo e acredito que isso continua presente em nós e que somos um povo realmente fantástico. Estamos um bocadito esquecidos disso e adormecidos e sabes, o propósito daquele salto foi um pouco também foi fazer reativar a alma lusa e aquela alma de pioneiros e de aventureiros que nós somos. És um nacionalista no bom sentido do termo. Sou. Patriota. Gosto muito de Portugal. Eu também. Por incrível que possa parecer, não, mas gosto. Eu também gosto muito. Não é perfeito, mas gosto muito. Pois, claro. Mário Pardo, o meu convidado hoje à noite. Mário Pardo está cá hoje à noite, o nosso primeiro base jumpers. Quantos é que temos hoje? Base jumpers? Sim, eu não sei dizer assim exatamente. Sim, mas mais de 100, menos de 50. Não, nem penses nisso. Somos para aí uma meia dúzia deles. Pronto. Já ficamos com uma ideia. É só assim com uma ideia, só mais ou menos para arredondar. Sim. Estas coisas e estas viagens que tu tens e tens que manter a vida, obviamente, não é só a queda livre, tens que ter às vezes patrocinadores também, não é? É verdade. E não é fácil. Nesta área. Não, sobretudo nos dias que correm, pá, não é propriamente fácil encontrar. Quantos é que tens hoje? Tenho dois. Tenho a Red Bull e tenho aí uma parceria com a GoPro. Tenho uma possibilidade também com a Mini, que estamos em estudo. Isso por acaso foi engraçado, porque eu vi fotografias tuas e estavas a saltar. Tinhas aqui só o peso da câmara, ao lado do capacete, aquilo devia-te pesar logo, descompensava-te logo. A GoPro nem sempre mais fácil. A GoPro veio revolucionar para completamente esta... E dá uns bonecos muito giros. Fantásticos. Tem uma qualidade fantástica e o tamanho, o peso, tudo está muito bem veio ajudar. E então no desporto veio revolucionar mesmo. Toda a gente, qualquer que seja a atividade, anda quase sempre como atrás. Não é? Verdade. E para o que é que seja. Também já usei para o Rock in Rio, por exemplo, então fez uns bonecos igualmente engraçados. Olha, tu já saltaste de cima de um tiro em andamento. Isto foi onde? Isto foi na ponte? Foi na ponte. Foi na ponte 25 de Abril. Sim, foi. Já saltaste de uma moto no Cabo Girão.
Na Madeira? É verdade. E eu estou a conduzir a moto. E eu a conduzir a moto, sim. O que é que se aproveitou da moto? Eu tenho lá o carburador que guardei para recordação. ficou a moto estressada. Mas pá, foi uma pena, mas valeu o propósito. Foi por um bem maior. Exatamente. Uma boa causa. Isso. E o que é que, e mais? O que é que te fica assim no currículo que tens logo de dizer? Epá, eu pronto, já fiz aí alguns saltos por esse mundo fora que me deram algum gozo particular. Eu agora tenho um projeto que eu gostava de conseguir viabilizar, que é um projeto na Amazónia, no seio, no coração da Amazónia, na parte norte, numa catarata fantástica que lá há, e pronto, é o meu próximo projeto e aproveito para desvendar um bocadinho do véu e pá, vamos ver. Carece ainda de uma logística complicada porque é lá no meio da selva e não é fácil o acesso e portanto precisamos de ter ali Então vais para a autoestrada. Qualquer dia estamos a brincar, mas qualquer dia infelizmente está sujeito a acontecer precisamente isso. Não é? Infelizmente, é verdade. Cada vez mais a Amazónia também vai servindo para tudo e para mais alguma coisa. E é um salto que ainda estás a planear, mas podes ter que aterrar na água, não? Posso, aliás, a ideia é mesmo essa, aterrar na água, porque não há... É diferente. É diferente. Não há ali muitos... Não há sítios, espaços seguros para aterrar que não seja propriamente a água. Portanto, a ideia é mesmo aterrar na água. Já aterraste muitas vezes na água? Algumas. Quais é que são os perigos? Enredaste no paraquedas? Sim, essencialmente é isso. Esse? Basicamente é isso. Mas pronto, se tiveres os cuidados devidos e se tiveres ali alguém que te possa assistir na sequência da aterragem, isso fica praticamente anulado. O risco fica... Falamos sempre de risco. Começamos esta conversa a dizer que há sempre riscos e, portanto, não venha daí, até podemos estar aqui sentados e de repente a cadeira dá uma coisa qualquer e isto corre-nos mal e andamos aqui com uma dor nos rios durante 15 dias. Exatamente. Mas há uns piores que outros, não é? Quer dizer, qual é a pior coisa que pode acontecer ao paraquedista? Esborrachar-se queimar. Não, está bem. Antes disso. Para tentar evitar que isso aconteça, qual é a pior coisa que pode acontecer? Os fios enredarem-se, o paraquedas está roto. Isso supostamente não deve acontecer, porque os equipamentos são testados, são revistos periodicamente, portanto aquilo supostamente deve estar em condições. Agora, a não ser que tu desleixes na segurança, aí pronto, isso pode vir a acontecer. De resto... Ver um paraquedista contra ti, desgovernado, uma coisa qualquer? Não, desgovernado não, mas às vezes a malta pode-se desorientar e já aconteceu, não seria um caso virgem, mas sinceramente isso é daquelas coisas que não deve acontecer se as coisas forem feitas com os critérios e dentro das regras que estão... Mas há equipamento que às vezes pode dar, tipo o altímetro, imagino que tu andas com altímetro ou não? Sim, andas com altímetro e normalmente também tens um dispositivo, um altímetro sonoro, digamos assim, um avisador sonoro que quando passa a determinada altitude começa a apitar, portanto é mais um alerta que tu tens, portanto normalmente convém ter sempre uma redundância Exatamente, é como os despertadores. Exatamente, eu no meu ponho sempre três toques seguidos, 5 em 5 minutos, que é para garantir. É aquilo que correr mais ou menos, pronto. E óculos são essenciais, não? Dá jeito, porque senão vais ter que ir assim com os olhinhos quase fechados. E tens que ir com a boca fechada também? Ou... Não obrigatoriamente. Se abrir já não fechas? Fechas, claro que fechas. e não há dificuldade em respirar lá em cima, como muitas vezes as pessoas pensam. Ar é o que não falta lá em cima. Às vezes o que acontece, há uma ou outra pessoa que reporta, não conseguia respirar. Não é por falta de ar, é porque pronto, a tensão que está associada, tu quando ficas tenso, todo o teu sistema muscular, inclusive, se contrai, percebes? E ficas tão contraído que por vezes nem respiras. O que nós recomendamos nessas situações deem um grito. Quando tu gritas, os teus pulmões se expandem e voltas a respirar normalmente. Tu acabaste de fazer. Quando ficas tenso, é exatamente isso. É aquilo que acaba por acontecer. Já tiveste gente que à porta do avião pensou duas vezes e disse, se calhar não. Tive uma vez uma história de um indivíduo, mas que era uma situação particular. Ele tinha tido uma experiência traumática num voo comercial
e foi predisposto a saltar precisamente para, numa tentativa de ultrapassar esse trauma, essa experiência. Só que quando a porta abriu, tipo, agarrou-se ao avião de uma maneira, mesmo que eu quisesse obrigar, que é uma coisa que não faço, não havia maneira de descolar. Não havia hipótese, tipo, agarrou-se ali tipo lapa com unhas e dentes e ninguém o tirava dali. E foi assim a única situação. E o contrário? Tu peraí que já vai. Não, eu também não acontece. Não. Estou corajoso, mas que havia. Também não é logo assim da loucura. Exato. Há muita gente que procura para quê? Festas de aniversário, sei lá, vou celebrar o meu aniversário e vou saltar. Há imenso tipo de celebrações. A malta usa esta experiência para imenso tipos de situações, desde o aniversário, como tu referiste, despedidas de solteiro, sei lá, eventos corporativos também, empresas que fazem team buildings. Exatamente. Enfim. E um sem número de coisas, até para casamentos, sei lá, há uma série de situações, para separações também, há que dar o salto, às vezes aparece-nos um bocadinho de tudo e de facto é uma experiência que se propicia, porque realmente é dar um salto, sabes? E a metáfora só por si funciona muito bem, é dar um salto, quer seja para casares, quer seja para uma nova fase da tua vida, seja ela o que for. Funciona bem e a malta adere bastante. Neste caso eu estava à beira do abismo e dei um passo em frente, mas ficou para quedas às costas. Exatamente. Que ajuda um bocadinho. Mário Pardo daqui a pouco vai-se embora, mas não vai já. O Mário Pardo tem cá estado hoje à noite, está quase malas feitas, tem que ser embora, não tarda nada. Não vais para a Amazónia. Há bocadinho estamos a falar que era um projeto que ele acalentava, se calhar qualquer dia. O salto ali na Amazónia não será para já nos próximos dias. Nos próximos dias, ainda não. Sei que tens um avião para apanhar para aí um dia destes. É verdade. Portanto, também logo se vê. Curiosamente, já deixaste de fazer tanto, só fazes quase profissionalmente. Salto de avião é uma coisa que já só fazes quase profissionalmente. Não, também faço alguns por gozo. Claro que sim, por gozo e para treinar algumas coisas. Mas sim, muitos são profissionais. Quantos saltos é que já tens? Para cima de... Tu não sabes, não? Para cima de 6.000. Isso dá o quê? A média é quê? Um a cada 2 dias? Não é muito, tendo em consideração aos anos que eu já salto há 20 e tal anos, portanto não é assim tanto quanto isso, mas pronto, é uma soma considerável, sem dúvida. Não, então... não sei se saltei tantas vezes das escadas. E... Já tiveste muitos fatos, não? Fatos? Sim, alguns sim. Afeiçoaste a mais algum? Guardaste mais tempo ou não? Ou aquilo serve para o propósito e não é como uma blusão de... A roupa usa-se, gosto dos fatos, quando os tenho gosto, e tenho lá alguns já mais antigos, já não os uso, mas estão lá ainda porque estão. Fazem parte da mobília, como se costuma dizer. Mas sim, gosto de todos os fatos que tive, gosto deles, sim, de uma forma geral. Não guardas todos, também não vale a pena. Não. E os capacetes, a mesma coisa? Os capacetes, sim, é a mesma coisa, é um pouco o mesmo. Depois lá em casa depois não tens espaço para arrumar tudo. Não é? Pois, alguns vão ter que ir indo. Às vezes é preciso desafio para usares determinado tipo de cores, ou consoante o que estejas a fazer, ou o patrocinador, ou a causa. Já tive alguns pedidos para usar as cores de acordo com as cores também dos patrocínios. E, portanto, com a bandeira portuguesa também? E com a bandeira portuguesa também. Mas isso já faz parte desse teu espírito mais de apego ao nosso país. Não te vias a emigrar? Eu gosto imenso de viajar. Isso é uma coisa. Acho que isto toda a malta gosta, não é? A emigrar, não. Qual é que foi o máximo tempo que passaste fora do país? Eu tive a estudar uma altura em Inglaterra, tive lá um ano, diria, foi o máximo que passei fora do país. Chegou, mas gosto de Inglaterra. Sim, claro, mas agora gostas de ler 3 dias, uma semana. Para viver, para ficar, não. A ir viver para algum lado, teria que ser para um sítio quentinho. O que é que andaste a fazer em Inglaterra? Estavas a estudar o quê? Estava a estudar psicoterapia e aconselhamento. E concluíste?
E concluí, sim. Pronto, é uma área onde eu hoje em dia faço, não faço muita atividade, mas ainda faço porque gosto imenso, dá-me imenso prazer também ajudar a. Quem precisa? Sim, eu ia dizer ajudar a desfazer alguns nós que a malta às vezes tem na cabeça. Todos nós, não é preciso ser maluco para ir ao psicólogo ou ao psicoterapeuta. Não, eu acho que é uma ideia cada vez mais. Cada vez. Já que eu a introduzo, ainda bem, porque também não tem razão de ser. É verdade. Estamos a falar de base jumps e de esportes radicais, ou mais ou menos radicais. Eu acho que isto se enquadra no conceito de radical. Estás-me a falar de Inglaterra, como é que foi essa experiência de andar a conduzir ou nunca conduziste? Do outro lado. Conduzi, claro que sim. Isso é que era desporto radical. A primeira vez que peguei no carro lá comecei bem, do lado esquerdo e tal, mas quando cheguei a um cruzamento e voltei à esquerda, ia para ir para a direita, só depois é que quando vi que vinham os gajos direitos a mim, assim, oi, que isto não está a correr bem. E o bem. pessoal diz a mesma coisa das rotundas também, não é? Nas rotundas é ao contrário também. Mas depois adaptas-te e é tranquilo. É tranquilo. Dentro do género. Mas eles também não apitam muito, não é? Não. Eles não apitam grande coisa. É tempo que mal. Não são como nós. Tu ainda guardas alguma coisa da tua infância, não? Tens lá algum jogo, algum brinquedo que tenhas ficado com ele? Eu acho que ainda tenho para lá um monopólio daqueles antigos. Nunca mais gasto, está lá. Nunca mais. Tá lá. Não quer dizer que não possa fazer, mas não tem acontecido. Mas e depois guardo fotografias e coisas do género, mas eu não sou, eu procuro não ficar muito apegado às coisas, sabes? Gosto de ter as minhas memórias e tenho-as, e gosto de ter algumas coisas que me façam reativem as memórias, digamos assim. Mas não procuro não ficar apegado às coisas e pronto, quando cumpriram o seu objetivo e chegaram ao fim da sua vida, segue o curso natural. Mas fazes parte das memórias de muita gente. Não sei. Não, fazes, certeza. Porque a quantidade de gente que já saltou contigo e que levou o filme para casa. É verdade. Se calhar tens mais fazem Portugal que o Tom Cruise. Ou pelo menos tenha o teu filme. E se calhar não tem o filme dele. Não faço ideia, mas sim, há aí uma série de, por acaso é curioso e às vezes, e é gratificante, sabes, Carlos, que no outro dia estava a jantar no restaurante e de repente quando fui para pagar, o empregado disse, a sua conta está paga, mas está paga como? Quem é que pagou? Foi um senhor que estava ali e que pagou. E o senhor até já tinha saído, eu depois fiz questão de ir, já agora que perceber o porquê e agradecer. Então tinha sido um senhor que eu tinha saltado com a esposa dele num momento, lá está, num momento sensível da vida da senhora e que tinha sido importante para ela fazer aquele salto. E ele, pronto, viu-me lá no restaurante, nem sequer foi ter comigo, depois acabámos por falar um bocadinho, mas pronto, fez questão de me pagar o jantar como forma, não sei, talvez de me agradecer alguma coisa. Mas pronto, isto tudo para dizer que sim, que há algumas pessoas que com certeza que eu terei marcado pelo facto de ter saltado com elas. Toma, Tom Cruise. Para que aprendas. Vem aqui. Mas é verdade que assim, quando menos espero, nem tu tens ideia, porque isto não há direitos de autor dentro das nossas casas particulares e portanto não tens ideia quantas vezes é que tocas lá no DVD, mas deves tocar em alguns. Provavelmente. Já tens muitas horas de imagem também. Sim. E ao tocares lá estás a tocar também as pessoas, porque marcaste certeza um momento na vida delas. E eu acho que essa parte não devido que para ti também deve dar um grande prazer. Dá-me sem dúvida. Olha, também me deu um grande prazer ter-te aqui hoje à noite, porque foi um tempo muito bem aproveitado. Obrigado, contigo e com as tuas aventuras e obrigado pela simpatia teres cá estado. Foi um prazer para mim também estar aqui, partilhar este momento contigo e com os ouvintes, claro. Mário Pardo, o nosso primeiro base jumpers, encontra facilmente na Queda Livre, é quedalivre.pt, quando se sentir com coragem, um dia destes, depois dá o salto em frente. Obrigado, Mário, boa noite. Obrigado, adeus.